Boa tarde, querida. Boa tarde a todos, a Ju. Gratidão pelo convite já de estar aqui. Que agradeço também por ter vindo, né? Partilhar as experiências é sempre importante. Então, mais uma edição, estamos começando, né? Do Gestalt em Prosa. Hoje o tema, minha gente, é sobre como é a psicoterapia infantil, né? Como é que a gente recebe esse público tão queridinho, né, na psicoterapia, qual a importância de começar um processo de psicoterapia tão cedo, né, em termos de idade, é, como é que é o manejo com os pais, né, qual a faixa etária, demandas, a gente vai passear um pouquinho por aí, né, Josi, na nossa Sim. conversa. Então, eu sou a Juliana Diógenes, eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta e eu coordeno a rede CGF de psicoterapeutas. E a Josi faz parte, né, da nossa rede. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, né, e para a gente começar. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, né? Eu sou Josiane, né? Josiane Satin Mortinho. Já sou formada já há alguns anos, né? Desde 2005. Eu trabalho com criança desde pós-formada, comecei a atender esse público, então tenho bastante tempo de experiência com criança. Tenho especialização em Gestalt terapia com crianças e adolescentes. E também sou ludoterapeuta, Ju. Que legal. Super importante para quem trabalha com criança, né? Isso. E é nossa, minha gente. A gente tem a alegria de ter a Josi aqui no Centro Gestáltico de Fortaleza, mas falando aí de São Paulo, né, Josi? Sim, de São Paulo. Então, vamos começar, né? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente pode trazer é assim, quando é que a psicoterapia infantil é indicada, né? Quais as razões, qual a faixa etária de início, como é que você trabalha? Eu costumo receber, né, as crianças no consultório a partir dos 3 anos, né? Às vezes, quando os pais querem mais tirar algumas dúvidas, menorzinho, né, eu os oriento sobre. Mas quando eles já estão com seus 3 aninhos, eu começo a atender no consultório, né? Geralmente, essas crianças apresentam, né, no consultório depois de alguém levantar, né, algumas queixas, alguém vai fazendo observações, né? Ai, chora muito, tá batendo no coleguinha, fica muito agitado, tá tendo problemas para falar, tá tendo problemas para lidar com a dinâmica do dia a dia, o sono. Então vão trazendo alguns problemas, né? São os adultos que vão levantando aqueles problemas da criança, né? O que eles consideram assim problemas, vão vendo no seu desenvolvimento, na sua experiência cotidiana, algo que eles vão entendendo como anormal, né? Vamos colocar normal entre aspas aí, que eles vão entendendo que aquilo não está no corriqueiro do desenvolvimento, né? E aí esses pais chegam até o consultório, às vezes até muito confusos, né? Porque como quer levar o seu tesourinho para o consultório, né? Como assim meu filho está precisando de ajuda? E que é muito interessante também a gente olhar que a terapia não tem só o viés, né, Ju, de medicina curativa, que é o que a gente tanto faz Sim, no Brasil, né? A gente também tem a preventiva, porque crianças têm problemas, a gente tem problemas no cotidiano, né? E alguns não são tão simples e fáceis de ser assimilado, né? Uma criança pode ter conflitos no momento que está fazendo transição, seja de escola, seja de mudança de ciclo, está indo do jardim para o ensino fundamental, do fundamental para o médio, depois maior. Então, assim, separação dos pais, né? Divórcio, separação, mudança de cidade. exato, mudanças de cidade, são tantas coisas assim que a gente vai vendo qualquer alterações do comportamento, né? E as crianças ainda não sabem nomear as próprias emoções,
Então, elas precisam ir aprendendo sobre isso. No espaço terapêutico é um espaço seguro, é um espaço que elas fazem as experimentações ali, que vão convidando elas a olharem para a vida, né? Dentro do entendimento da idade. Uhum. Isso. E aí, assim, chegou, né? O pai ou a mãe procurou, o responsável procurou. Como é que é, assim, o processo terapêutico? Como é que você recebe? Como é que é? Primeiro, né, assim, eu sempre oriento os pais, né? Quando essa criança vem para terapia, que esses pais possam conversar também com essa criança, para entender, para que ela também possa compreender aonde que ela está indo, né? Por que, Por que, né, que ela por tá que que indo? ela está indo? Porque antes dela, até mesmo dela chegar no consultório, tem um intervalo de tempo, de história, né? Porque como que se constituiu aquilo que é tido, entre aspas, um problema, uma situação que não está entendida como positiva para a experiência dela. Então teve um antes ali, né, da história. Então essa criança precisa ter esse contexto de também saber aonde ela vai, quem é essa pessoa, porque essa pessoa não é uma amiga da mamãe, essa pessoa não é alguém que ela vai bater papo qualquer, é uma profissional que está ali, ela precisa também compreender quem é essa pessoa, né? E a gente não pode descolar daquele olhar tão precioso, né? Se pondo no olhar da criança, de que quem é essa pessoa que está sendo inserida agora no mundinho deles? Porque senão fica às vezes confundido como se fosse a tia, como se fosse, eu não entendo, mas eu vou lá brincar, porque a terapia da criança tem todo um preparo adequado para a sua idade, para a sua comunicação. Então é uma sala própria, com brinquedos, com muito recurso, para apropriar do mundo deles, não é uma terapia como de um adulto convencional que senta e bate papo, né? Porque criança não dá E para que fazer muitas dessa vezes o forma. adulto, ele escolhe, né? Eu acho que eu estou precisando, né, de uma escuta profissional. Uma criança, como você falou, não é muito difícil, né? Uma criança dizer, mamãe, quero ir para psicóloga, né? Eu nunca vi, né? Então, Até mesmo, até o nome do profissional é difícil, né? Dizer sim, psicólogo. exato. Mas eles vão para essas ideias de que como que vai sendo contextualizado, né, a situação ali, e isso é muito importante, né? Então a gente também não vai. Eu hoje decidi e bater um papo do nada com alguém, sei lá, que é de uma especialidade X. E sem entender, né? Tem um porquê. A gente procura, seja lá um dentista, um médico, quem for, por uma razão. E isso é importante. Exato. E aí, geralmente, conversa primeiro com os pais, né, Josi? Sempre, né? Eu trabalho, né? Cada um tem sua forma e sua maneira, mas eu sempre parto da ideia de primeiro atendimento, esse atendimento ser com os pais, não conjuntamente com as crianças. As crianças terão os momentos próprios, né? E se for necessário, pode até ser que os pais façam a terapia, uma sessãozinha junto com as crianças, mas no primeiro momento, que esses pais venham e que eu possa também compreender através do que eles estão trazendo, onde eu vou ajudar, se é necessário já nessa primeira conversa, fazer orientações, se é necessário outras conversas para depois receber também esta criança, é aos poucos que isso vai acontecendo. Então, faz necessário que seja com os pais ali no primeiro momento sozinho, né? E também entender o que eles estão vendo como um problema, de fato, o que eles estão vendo como uma necessidade de ajuda, quais são as expectativas desses pais frente àquele momento. Então, primeiro, esse encontro é com os pais, nesses alinhamentos de expectativas, de entendimento, de como é o processo. É desta forma que eu trabalho de início na terapia. Conhecer a história de vida, né? Como foi o processo gestacional, às vezes é importante, né? Assim, o desenvolvimento dos primeiros anos de vida.
Eu fico imaginando Sim, também quando os pais são separados, que às vezes não tem uma comunicação muito legal, talvez chamar um de cada vez, né, para escutar cada um seu ponto de vista também é importante. é difícil pensar quando os pais, né, são separados, né, se eles não têm uma boa comunicação, como trazê-los junto, né? Uhum, Então uhum, acaba sendo necessário esses pais terem seus momentos, as suas possibilidades de fala, escuta uhum, separado, né? Quando eles têm um bom relacionamento, uma boa conversa, um bom diálogo, aí se torna possível, né? Mas isso vai sim, muito da história de cada casal, né, Ju? Como cada um sim, se constitui, quanto sim, essa unidade de pai, ser mãe, né? sim, isso. E o tempo da sessão de terapia para uma criança? E que é muito importante abordar esse tema, né? O tema de atendimento de uma sessão, ele dura em torno de 50 minutos. Uhum, Entretanto, com uma criança é muito difícil dizer que vai ser 50 minutinhos, até com adulto, às vezes isso não é possível, a gente ter isso. Então, 50 minutinhos, Caxias, né, dizendo ali. Porque às vezes a criança nem dá conta desses 50 minutos. Às vezes, para uhum, essa criança, 50 minutos, né? Principalmente em crianças menores, isso se torna, às vezes, um tempo muito maior do que ela suporta, uhum, né? Mas é super necessário que também essa criança tenha a clareza que ela pode, às vezes, ir embora antes, mas é que ela também tenha ali alinhado o tempo. Eu trabalho muito com o tempo, mostrando para ela, né? Tem um relógio no consultório, em que ela vê, né? Um relógio de ponteiros, que ela vê, que eu explico ali a hora que a gente começa, a hora que, aonde vai acabar, para ela uhum, também entendendo que as brincadeiras podem ficar naquele período, dentro daquele contexto, uhum, com tranquilidade, nem para a gente ter que ficar com dificuldade depois para encerrar, né? As crianças maiores às vezes querem experimentar bastante, para elas uhum, às vezes o tempo é pouco e sim, às vezes para as menores o tempo é muito. Então esse sim, ajuste vai sendo feito à medida que o processo vai sendo vivido ali com a sim. criança. E tem um contrato terapêutico com a criança, né? Você faz com os pais e faz com a criança E com a também, né? criança, exato, né? Já com a questão do tempo ali, como a gente usa o tempo, vai se explicando ali com a criança, a respeito também, né? A sala é para ela usar os brinquedos, para ela usar as tintas, as coisas que tem ali, livros que tem bastante recurso. Entretanto, tem ali o lugar que a gente deixa, que mantém na sala, que fica ali, porque aquele espaço é o espaço dela. Isso é importante ali compreendendo e se apropriando, né, desse lugarzinho. Então, é bem importante que ela saiba também o que há de possível para a gente transitar, viver aqui nesse lugar. Que é diferente, que é meu, que é seguro, que é, né, é possível fazer as minhas criações num tempo que não vai ter ninguém só brigando, falando, que a gente vai se problematizando, né, trazendo a curiosidade para aquilo que ela está fazendo. E tem o brincar, né, Josi? Assim, dentro da sessão de Sim, terapia infantil, o brincar, acho que é o principal instrumento de trabalho, né? Ali, sim, no sim, né? A acompanhamento. terapia infantil é uma terapia que se dá através do brincar, né? Porque é através do brincar que acontece a linguagem e a comunicação da criança. A criança pouco tem essa facilidade, aliás, né? Elas não têm ainda todo esse know-how de nomear o que sente. Às vezes para adulto é difícil, piorou para um pititico, né? Então Uhum, tá ali falando desta forma. Então é através dos brinquedos, como que ela brinca, como que as coisas acontecem, que ela também vai comunicando suas formas de estar na vida, né? De como que ela age na vida, na vidinha dela, de como que ela também tem as suas sensações, seus sentimentos, sim. através do brincar. Daí a importância de oferecer várias possibilidades ali de brincar, né? Na sala de Isso, terapia infantil. por isso Tanto que a sala jogos.
Uhum. Exato, por isso que a sala tem uma variedade muito grande de recursos, né? De diversos tipos de brinquedo, fantoches, Casinha, dedós, né? A famosa é, casinha. a casinha, carrinhos, jogos, máquinas de Bonecos. modelar, bonecos, argila. Então tem muitas coisas ali que eles podem olhar e se apropriar, né? Do que ele gosta, a caixa de areia, né? Tem bastante recurso ali presente. E como é que é a devolutiva com os pais, assim? É, numa sessão só os pais, a cada, sei lá, tantas sessões, como é isso? Ju, eu costumo atender a criança e a cada, depois uns 3 atendimentos no quarto, conversado com os pais um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento, né? Do como foi acontecendo as sessões, o que que eles estão percebendo, o que que para eles trazem de notícia desse movimento que está acontecendo ali com a criança. Às vezes também as vovós e os vovôs são chamados, Uhum, porque eles também vivem muito com a criança. E é muito rico esse encontro de vó e vô, né, com os seus pequenos que tá ali, né? Não, às vezes também é necessário contato com outras pessoas que têm esses cuidados. Então essa é uma devolutiva que vai para bastante braços que estão ali acomodando, né, a vivência e a experiência da criança, né? Sempre lembrando que esses pais também, né? A terapia da criança é uma terapia que também é dos pais, né? Porque é de muito diálogo com os pais, que é com eles que ela vivencia a maior parte das histórias, né? Estão ali. E que também é um lugar para conversa, para acolhimento e para a gente poder encontrar um caminho possível. uhum. É importante também deixar os pais cientes de que eles vão participar desse processo, né? Assim, a criança é o seu cliente, mas ele está dentro de um contexto familiar, né? Sim, Dentro de um contexto escolar, e que as relações que ele vivencia nesses outros contextos vão influenciar, né, no processo, na evolução do processo de psicoterapia. exato, né? E que não tem como fazer terapia infantil sem ter essa participação tão grande dos pais, né? Porque os pais também precisam estar bastante implicados ali, dispostos, né? Porque a criança tem ali, às vezes eles até reproduzem comportamentos da dinâmica, de como que a gente vive as nossas relações dentro de casa, como que a gente se comunica também. E eles vão sentindo, né? Lembrando que a criança tem o olhar dela, eu vejo um fato e eu entendo isso. Mas uma criança, dentro da linguagem dela e do sentimento, das emoções, ela também entende dentro do possível dela. Sim, Então, isso vai tendo implicações, não tem como. Esses sim, pais precisam estar muito presentes ali. sim. E que às vezes tem um contexto familiar que precisa ser olhado também, né? Às vezes o pai e a mãe precisam fazer terapia também, até para ajudar, né? Quando é possível, claro. Mas o Sim. ideal, em alguns casos, né, é o pai e a mãe fazerem também as suas próprias terapias, né, individualmente. Enriquece muito, né? Enriquece muito. Sempre a possibilidade de nos compreendermos e entender como a gente está vivendo, se posicionando frente à vida, vai trazendo mais clareza e tranquilidade para as relações, né? Agora, não existe terapia de criança sem trabalhar a sua família. Na terapia infantil, ela trabalha a sua Sim. família ali, né? E trazendo família, porque às vezes, né, a criança até convive mais às vezes ela não tem até um pai ou uma mãe presente, mas ela convive por situações com a avó, com o vô, então vai ter que trabalhar esse contexto, seja de pai, de vó, Sim, avô, sim, esse contexto. Então é uma terapia bem de todos ali, né? sim, sim. E envolver dentro da sessão de terapia os pais, assim, o que é que você acha? Já convidou pai e mãe para participar de uma sessão? Já tive essa experiência dos pais também se envolverem ali, de
viver com eles aquele momento tão importante da situação, né, da criança, e que é muito rico, porque também a gente vai vendo como que as duas partes, né, a criança e ali o pai ou a mãe, também se relacionam, como que eles também contam as histórias deles através Sim, do brincar, porque sim, é isso, né? A gente vai contando as nossas histórias através da brincadeira. No mundo infantil é bem isso, né? Eu me sim, conto no conto da brincadeira ali, como que as coisas acontecem. sim, sim. Acho que talvez também uma questão de tranquilizar, digamos assim, os pais, é que a gente, na questão do diagnóstico, né, Josi? Que assim, às vezes a gente recebe os pais com muita ansiedade de fazer um diagnóstico, né, de fechar alguma coisa, e que a gente olha, principalmente na gestalt terapia, para além do diagnóstico, né? Exato, exato. E até mesmo, né, Ju, que a gente precisa compreender que primeiro é um processo, né? O diagnóstico é um processo. Sim. E às vezes também a criança é dita ou colocada num rótulo de tal doença ou de tal sintoma, sendo que as coisas ali não é bem dessa forma que acontece, Uhum, né? Até mesmo porque vamos pensar assim, se a gente fosse listar como que eu sinto ansiedade. A uhum, minha forma de sentir ansiedade é única, é a minha maneira de sentir ansiedade. uhum, A daquela criança é outra, e a gente precisa ir compreendendo essas vivências, como que elas estão se dando, como que elas estão acontecendo, para a gente não chegar a ser tão taxativo, trazendo aquilo tudo para uma forma de adoecimento, e que nem sempre é adoecimento, né? Às vezes são maneiras como a gente consegue se expressar, se relacionar, sim, se manifestar frente à situação da vida, e que não é mais meu jeito de ser, de estar ali, a minha compreensão, né? uhum, A nossa isso, personalidade, né, que está ali. sim. E precisa de todo um acompanhamento para fechar um determinado diagnóstico. E ainda assim, quando é fechado um diagnóstico, essa criança não se restringe a isso, né? A gente olha Sim, para ela como um ser muito maior do que um diagnóstico, embora ele possa existir, né? exato. Exatamente pela nossa própria singularidade, né? Porque como que para mim se manifesta, né? Eu tenho, vamos pegando o exemplo de novo, usando o termo ansiedade, eu tenho a ansiedade para mim é assim, mas para outra pessoa, ela contando, ela vai contando através da experiência dela e ela não vai ter todas as mesmas ações que eu tenho, porque eu sou única, né? É meu Uhum, jeito, minha forma de estar ali, uhum, né? E que é tão importante conversar sobre isso, porque fica senão uma coisa muito. Hoje em dia é muito fácil a uhum, gente entrar numa uhum, linguagem patologizante, né? Ah, eu tem depressão, as crianças estão todas com déficit de atenção, né? Que é muito generalista, que é muito confuso até isso. E não, sim, vamos olhando essa criança como um processo, como um aspecto de que algumas coisas podem até conversar aqui, mas isso não é. Isso são uhum, características e isso não quer isso. dizer que é doença. Isso. Faz parte do desenvolvimento infantil querer correr, né? Querer gritar, ficar Subir, inquieto pular. mesmo, né? Desafiar, né? Querer testar os limites aí até onde você aguenta, né? Assim, faz parte. Exato. E vamos pensar, né? Uma criança que ela também quanto mais curiosa é uma criança, é bem possível que ela experimente muito. Os Isso, porquês, né? exato, né? E experimentar muito, às vezes é sair da zona de conforto do adulto, ver uma criança experimentando tanto, Uhum, né? Porque ela vai ter mais atividade, mais energia para essas coisas, ela vai fazer mais arte, ela vai fazer mais testes. Então, sim. isso não quer dizer que é uma patologia, né? Não significa. Ao contrário, muitas vezes isso é inteligência mesmo. Exato. E o quanto é importante também a gente estimular a curiosidade, né? Estimular essa disposição que a criança tem. Né? A criatividade ela é super importante para o desenvolvimento cognitivo também, né? Exato, Para exato. associação.
né? Então, Extremamente, né? E se a gente não dá voz, né? Ou, né, possibilidades para essa criatividade, o que que a gente está fazendo? A gente está estancando partes nossas ali, né? Quanto uhum, mais criativo, de novo, né? Mais uma pessoa com recursos para agir na vida, mais desenrolada frente aos problemas, consegue se dar bem melhor nas ações que vai tomar no cotidiano. Então, a criatividade é algo muito importante e fundamental para o ser humano ali, né? E para a criança também. Eles têm todos esses ajustes que eles fazem ali, criativos, e que isso é muito rico. isso. E a importância, assim, de nós adultos cuidarmos disso, né? Porque quando a gente cresce, a gente esquece que um dia foi criança, né? Esquece das curiosidades da infância e acaba tolhendo, né? Acaba podando demais essa criatividade da criança. Né? Assim, quanto é Exato. E às vezes o adulto tem quase que um processo bem de esquecimento muito fácil, né? Vamos pensar assim, de como que é ser da criança, como que é se colocar naquele lugar, né? De estar ali, de curiosidade, pergunta, até mesmo porque a gente está num outro momento do desenvolvimento e às vezes a gente esquece uhum, daquele que já foi uhum, e que é tão importante, às vezes a gente refrescar essas nossas memórias um uhum, pouquinho, porque favorece melhor essa aproximação, esse diálogo. uhum. Lembrar ali naquela situação de que o adulto sou eu, né? Então Exato. sou eu que tenho que organizar a criança, ajudar a criança a se autorregular, às vezes está no momento de raiva, né? E dizer tudo bem, né? É importante sentir raiva. O nome diz que você está sentindo é raiva, você ficou chateado por causa disso. Né? Que é um momento em onde, dentro da psicoterapia, você, assim, o psicoterapeuta infantil ajuda muito a criança, né? A Isso, reconhecer e nomear as a nomear, né, emoções. as emoções e percebendo como que é cada uma delas, como que elas chegam, né, nesse corpinho que tá ali, que vai se Uhum, tendo ações. Isso é tão importante, muito rico, isso. E o né? tempo de psicoterapia, Josi, assim, quanto tempo uma criança fica em psicoterapia? Acho que não tem, né? Essa pergunta é É. difícil que só, não? Porque ela depende muito de cada criança. Isso ela depende também muito da família, das implicações, como que ela tá ali. Então, é muito, muito único, né? Esse processo de tempo, né? Depende muito de como que cada um vai vivendo. Sim, sim. Depende do motivo, né? Da demanda inicial, Exato. daquilo que trouxe a criança ali. E eu acho que é um tempo indeterminado, inclusive, para qualquer faixa etária, na verdade, né? Não só psicoterapia infantil, mas independente da idade, a psicoterapia dura o tanto que for necessário para aquela pessoa, né? Seja Exato, né? pequenininho, seja um adulto. Às vezes aquela demanda inicial, aquela pessoa, a queixa, né, que chegou ali como um conflito maior, depois de um tempo ela já se dilui, não se apresenta da mesma Isso. Aí forma. surgem outras questões, né? Que vão ser Outras trabalhadas também. que às vezes se faz necessário ali. Então, depende muito como que vai sendo esse percurso sendo trilhado, né, caminhado ali. Sim, sim. E hoje alguém disse assim, né, da importância da relevância à prática por meio do lúdico, né, possibilitando processos. E sim, né, é muito esse meio é o tempo todo, a brincadeira é ali possibilitando a linguagem, o aprender, o assimilar. Isso é muito necessário, não tem outra forma, não conheço outra forma, desconheço, porque é a linguagem que essa É, criança faz, é, né? É a língua dela, vamos dizer que é o idioma dela ali. exato. Que é super importante. E o relacionamento assim com a escola, com os outros ambientes em que a criança transita, às vezes uma visita, né? Na escola, conversar com a professora. Quando tem-se queixas escolares, eu sempre acho isso importante, sabe? Conhecer esses espaços e trazer para esses espaços também
possibilidades, notícias um pouco desse percurso. E também eu acredito que muitas vezes esses profissionais esperam por isso, Uhum. né? Uhum. Então, sim, é super importante esse diálogo entre a Uhum. escola também, né? Eu Uhum. costumo visitar as escolas, né? Também ver ali como que é, ver o Observar o espaço ali, comportamento da criança na escola, né? Na sala de aula. como que os adultos também estão entendendo esses comportamentos, né? E Uhum. quais são esses espaços, né? Como que é mesmo? Até é curioso chegar no próprio espaço escolar e já é extremamente significativo e Uhum. observando, né? Pondo reparações nas condições de como que é, se ela tem parque, se ela não tem, como que é esse parque, pensando pelas menores, né? Uhum. Como que é? Se é uma sala que tem maior grupo de coleguinhas, se não tem, o número de colegas são reduzidos, Uhum. como que é o funcionamento ali, né? Como que acontece essas linguagens ali? Socialização, né? Uhum. Exato, Uhum. exato. Como que ela está se comunicando ali através, né, da Uhum. socialização Uhum. com as crianças, com os adultos. Sim, Então é muito rico essa visita também, quando sim, ela se faz necessária, né? sim. E a escola tem um papel muito importante, né? Na vida do desenvolvimento humano. Então, é importante que tenha esse diálogo quando necessário mesmo, né? De fazer uma visita. Eu me lembrei de uma vez, uma colega, faz muito tempo isso, mas uma colega que atendia criança lá na clínica, e ela disse que foi fazer uma visita na escola da cliente dela, porque uma das observações que a professora fazia é que na hora de desenhar ela só escolhia cores escuras, preto, cinza, marrom, só essas cores. E aí ela, dentro do processo de psicoterapia, não observava nada, né? Na hora de desenhar, ela era desenhos super coloridos e ela foi dar uma olhada ali na sala de aula. E aí o que ela observou é, ela era a menorzinha da turma, em termos de tamanho, né? E na hora da brincadeira do desenho, da atividade de desenho, a professora colocava todos os lápis de cores ali no mesmo ambiente, no meio da sala, e pedia para as crianças irem buscar o que elas queriam. Só que a menorzinha, ela chegava por último. E aí as outras crianças já tinham escolhido cores, outras cores, né, coloridas, e o que restava para ela eram esses lápis, né, de cores mais escuras. Então, assim, precisa contextualizar muito também, né? Precisa Exato, observar. Tira aí, exato. É sim, porque existem tantas coisas ali que atravessam, né? Podia até ser que a criança gostasse do lápis mais escuro, poderia ser, né? Que poderia. Sim, poderia ser, mas se não tivesse esse enredo, talvez até levantasse esses pré-julgamentos e até ficar trazendo, às vezes, assim, tantas sim. fantasias do que poderia vir a ser, Uhum, e as coisas é muito mais uhum, tranquilas do que, às vezes, o adulto se viu, problematizou, ficou preocupado, isso. né? Uhum, assim, um olhar atento, né? Para o contexto em que a criança está inserida, também é muito importante. Isso é necessário, é muito rico, essa compreensão muito de que nós não somos só aquela situaçãozinha ali, não, é necessário a gente olhar que a gente, né, é um serzinho que caminha por outros espaços, que também tem dificuldades, que também às vezes não consegue se apropriar nem dos lápis, né? Ali, o que que aconteceu, como socializa. Então, a criança precisa ser feita uma leitura da criança como um todo e não por partes, né? Se eu julgasse simplesmente que o lápis escuro fosse, sei lá, N coisas que eu pudesse interpretar a situação, Uhum, eu também estou uhum, reduzindo essa criança, né? Então é uhum. super rico que a gente compreenda que essa criança ela é bem para além, então que é necessário fazer essa leitura da escola, como que a escola entendeu, do professor, como que acontece ali, como que ela se manifesta em outros ambientes, como que é em casa, com a avó,
com outras pessoas, né? Para que a gente possa fazer uma leitura mais coerente com aquela criança que apresentou. Sim. Lembrando sempre que às vezes a gente, em alguns lugares, é mais extrovertidos, em outros mais introvertidos, né? Mais para fora, mais para dentro. Sim. Outros são mais ativos mesmo, precisam de mais tempo para gastar energia, né? Então, Exato, assim, né? da gente também aprender a não estigmatizar um comportamento infantil, né? A história de tá na moda é hiperativo, né? Ai, tem autismo, tem coisas que as pessoas usam, né, de uma forma tão pejorativa, tão estigmatizante, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes é só do desenvolvimento. Eu me lembrei, agora acho que até comentei com você quando a gente estava conversando, eu fui levar o meu filho para o médico e na sala de espera, a gente esperou uns minutinhos, meu filho tem 2 anos de idade, né? Aprendeu a correr agora, né? É um menino super ativo, então ele estava para cima e para baixo lá correndo na sala de espera, interagindo com um monte de gente. Aí uma moça perguntou para mim se ele era hiperativo, né? Não, ele não é hiperativo, pelo menos até o momento, né? Ele está fazendo parte aí do desenvolvimento dele. Eu não posso exigir que uma criança de 2 anos de idade espere quietinho, sentadinho, né? Numa cadeira, o médico chamar, né? Então, Exato, que isso é o comportamento esperado para mim, enquanto adulto, né? exatamente. E não para criança, né? E pensa como que se pondo no lugar da criança, o que é chegar no lugar num monte de possibilidades, né? 2 anos ali aprendendo a andar, vendo desenvolvimento motor. É óbvio que eu vi um móvel, eu vou querer dar uma trepada nele, né? Para ver se é Exato. legal. Tá bem na idade de explorar as coisas, né? Tudo é muito novo, então precisa contextualizar, né? Assim, Pois é, e que esse idade. cuidado para a gente não entrar nesses, sabe, nessas, acho que armadilhas de que é uma doença, de fato, porque veja bem, né, a hiperatividade é uma doença, se você for ver, é uma doença séria, porque a pessoa, ela não consegue ter possibilidade de se conter, ela não consegue. O corpo está em movimento, esse corpo tem muito movimento, ele precisa, ele está ali, né? E várias outras coisas em si que implica, né? Sintomas que implica, e também não é o único sintoma que eu acho que é esse que é o grande problema, né? Porque manifesta um sintoma, uma situação dentro de um transtorno, dentro de uma doença, e entender que isso já é o todo da doença. E não é. E eu até acho bastante assustador pensar, sabe, Ju? A normatização disso, porque eu não quero ter um transtorno, pensar que eu tenho um transtorno o tempo Sim, todo pensando nesse tipo de coisa, né? E se eu sim, sou hiperativa, eu tenho uma série de perdas ou qualquer outro transtorno que se coloca aí, tem uma série de perdas e a gente precisa pensar nisso, que às vezes é uma característica e isso. não uma doença, e que isso precisa de outras implicações e outras formas para ajudar essa criança, esse serzinho ali, a encontrar meios para lidar com essa característica dela, Isso, né? exato. Trazendo limites, possibilidades, e não só colocando ela numa condição de um CID, né? De um adoecimento e esperar que aquilo curse a doença. Não, então é bem importante a gente ter essa crítica, esse cuidado sobre esse tipo de situação, né? Sim. E também, assim, a causa, o motivo de procurar psicoterapia para uma criança não necessariamente precisa ser um diagnóstico, um transtorno já estabelecido, né? Pode ser outras Não, questões existenciais mesmo, próprio do desenvolvimento infantil, como você falou logo no início, né? Assim, pode ser coisas mais simples, mas que precisam ser olhadas, né? Com mais cuidado. são tantas coisas que podem, né? Se a gente olhar assim, veja, às vezes eu posso estar vivendo a criança, né? Eu no sentido me pondo como criança, mas uma criança está fazendo, por exemplo, super ficando muito triste ali, porque o seu coleguinha vai mudar de escola. Uhum.
Uhum. E isso precisa ser compreendido, olhado, até para coisas, pensando assim, né, para coisas até numa esfera maior, morreu alguém, como que lidar com o Uhum. luto? Como que Uhum. eu vou conseguir entender isso? Como ajudar essa criança a elaborar essas situações? Então, Isso. são várias pormenores que pode fazê-los, né? Tem criança que passa, por exemplo, ter comportamentos mais arredios, comportamentos de roer mais unha. E Uhum. são tantas coisinhas que precisa ter essa sensibilidade para compreensão do que está Isso. fazendo essa criança ter alterações no seu cotidiano, na sua rotina, nos seus comportamentos ali, né? Isso. E que não Isso. necessariamente é um adoecimento ou um transtorno ou qualquer coisa Uhum. nesse aspecto, mas pode ser Uhum. uma angústia na história da Sim. vidinha ali que está vivendo, de existência, Sim. né? Às vezes eu Sim. tô. Meu pai e minha mãe separou, né? Pensando de novo, me pondo como criança. E como que eu tô me assimilando nessa casa sem meu pai ou sem minha mãe? Uhum. É, isso Isso. também, para nós, quanto adulto, traz situações, né? Uhum. Uhum. Isso. Exato. O que mais pra gente ir fechando, Josi? O que a gente pode deixar de mensagem para os pais, para os responsáveis? Acho que, assim, sabe, Ju, a grande mensagem, assim, é a atenção, sabe? Nessas possibilidades que estão ali, no que essa criança está trazendo. É, Às vezes a gente também precisa ajuda, trocar essas ideias, né? Poder entender esse contexto. E vamos lá, Uhum. bora lá entender, compreender, cuidar dessa criança que está ali, Isso. né? É isso. Vem para Eu esse acho que é caminho. isso. E como é importante elas serem ouvidas também nesse contexto de psicoterapia, quando é necessário que elas estejam, né? Exato. Tem alguém dizendo aqui, eu acho que é bem importante reforçar, sim, que a criança está em processo, né? Sim, Isso. é em processo o tempo todo, né? O que talvez Isso. em algumas faixas etárias, algum momento, fazia super sentido, em algumas outras já não se contextualiza mais, muda, Isso. né? As formas Isso. também que vai sentindo, vai vivendo, cada Uhum. experiência também a gente vai aprendendo, vai assimilando, outras situações vão ficando mais difíceis, Sim. né? É isso. Eu acho que Isso é é vida, isso. né? Sim. Fluxo, processo é vida, né? É sim. Exatamente. Ok, minha gente. Acho que a gente pode fechar, né, Josi? Trouxemos os pontos mais importantes aqui. E a gente fica à disposição para outras dúvidas, esclarecimentos. A live vai ficar gravada, tá? Aqui pelo perfil. Vou marcar você, Josi, também como Ai, colaboradora, certo? Vai ficar no seu joia. perfil também. E é isso. Muito grata para quem pôde participar, quem pôde prestigiar a gente. Muito obrigada a você, Josi, né, pela Imagina. parceria, né, pelas contribuições. Qualquer hora a Fico à gente volta. disposição. Se alguém quiser mandar perguntas, né? Estou Isso. aqui, me Uhum. disponho a respondê-las. Uhum. Espero Ok? ter ajudado aí nesse processo. Sim. Um beijo, minha Um gente. beijo. Até Tchau, outra tchau. hora. Tchau. Até. Tchau.